E para falar sobre a situação do Banco Central e sobre a taxa de juros no país, a gente conversa agora com o especialista em investimentos, Paulo Luives. Oi, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Karina. Boa noite, Elaine. Bom, Paulo, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de primeiro te perguntar como que o mercado enxerga toda essa situação? Para o mercado, essa questão com o Banco Central é uma questão de fato econômica, é uma tentativa de acabar com a autonomia do banco justamente por conta dos juros altos, ou uma questão política, né, de Lula contra Campos Neto, levando-se em consideração que o presidente do BC tem uma proximidade com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que o mercado tem enxergado isso? O mercado ele tem enxergado com uma certa incerteza, né? Porque o governo, né, na figura do presidente Lula, tem dado indícios de que a autoridade monetária, né, o Banco Central, a sua política atual de juros tem jogado contra a política deles de governo, que é uma política que eles têm uma ideia, né, de desenvolvimento econômico induzido pelo Estado e, consequentemente, isso sinaliza, né, que há uma necessidade maior de gasto público e um juro alto na economia, né, ele acaba contraindo demanda e reduzindo o crescimento. Então, na visão do presidente, ele tem sido muito vocal, né, nos seus discursos em que o Banco Central, de certa forma, tem jogado contra a política dele de crescimento econômico. Porém, olhando para os fatos, a gente entende que uma coisa não tem a ver com a outra, né? O Banco Central, a política principal dele, né, o objetivo principal é o controle de preços, ou seja, é o controle da inflação. E aí, para a gente entender um pouco por que hoje a taxa de juros está num patamar tão elevado, a gente tem que voltar lá para 2020, quando a gente teve um corte bem relevante na taxa de juros, a gente chegou a ter uma taxa básica de juros, né, a Selic, de 2%, e num processo de reabertura, né, onde a gente estava saindo da pandemia, a gente viu que o choque da pandemia, né, de a gente ter ficado com a economia fechada por muito tempo, causou certos desequilíbrios de preço, e isso gerou uma inflação muito elevada. Uma inflação que aqui no Brasil, em 2021, chegou a bater mais de 10%, uma inflação que nos Estados Unidos eles ainda estão lutando para controlar e fazendo isso via aumento de juros. Então, o fato do Banco Central ter jogado a taxa de juros para um patamar tão elevado, a qual o presidente diz que, de certa forma, é uma taxa de juros que não é estimulativa para a economia, é justamente para conter o principal mal que a gente identifica hoje, que é a inflação. A inflação, querendo ou não, ela é um imposto que atinge, de certa forma, a população mais pobre, os mais necessitados, porque atinge diretamente a poupança dos mais necessitados, que no final das contas está ali na dispensa dele, né? Ou seja, o aumento dos preços, né, especialmente dos preços dos alimentos, impacta muito mais na vida, né, dos mais necessitados do que efetivamente você estimular mais a demanda, porque a inflação ela vai continuar existindo e se nada for feito, ou seja, se a gente não tomar esse remédio amargo agora, o malefício disso pode ser muito maior, você conviver com a economia, com a inflação elevada, e o Brasil tem um histórico aí não tão longe de hiperinflação e como que isso prejudicou bastante a vida da população brasileira. Doutora Elaine, a sua pergunta? Paulo, boa noite, tudo bem? Então, a minha pergunta vai justamente sobre essa grande confusão que está sendo feita aí, principalmente encabeçada por Lula nessa questão de brigar com o Banco Central, com a autonomia do Banco Central e com a taxa de juros. Quando a gente sabe que a taxa de juros, a Selic, ela é baseada aí nos gastos, né? Ou seja, aí na política fiscal e na política monetária. Não tem segredo, né? É uma receita básica que a gente aprende lá na graduação em economia e é simples assim. Dito isso, agora com essa confusão, e possivelmente a gente vai ter aí na quinta-feira, né, uma reunião do Conselho Monetário Nacional, e possivelmente a gente tem aí uma mudança no patamar da meta de inflação para cima, né? E aí, isso não é pior? Ou seja, tudo isso que foi criado, toda essa discussão que foi feita, não é pior para nós? Porque, assim, a gente sabe
o mercado funciona na base da confiança. E aqui é bom a gente falar que o mercado é um ser abstrato, né? Porque também já se falou que o mercado não tem sensibilidade. Ora, o mercado não é gente, né? O mercado é abstrato, então ele não tem como ter sensibilidade. O mercado vive de confiança. Também outra regra básica que a gente aprende no curso de economia. Dito isso, agora, se houver uma mudança aí na meta de inflação, isso não vai gerar aí no mercado mais desconfiança? E aí não tem a gente de novo não bater a meta de inflação, porque é uma meta, né? E quem bate, na verdade, é a confiança do mercado. Se o mercado entende que toda hora isso pode flutuar conforme as discussões políticas, o mercado pode começar a trabalhar aí com taxas mais elevadas e acabar pressionando a inflação. Não é pior? Você não acha que a gente pode acabar tendo uma inflação muito maior por conta desse cenário aí conturbado entre Banco Central e governo? Sim, e inclusive foi um ponto, né, com relação ao que o Roberto Campos falou ontem, né, o presidente do Banco Central, em entrevista, de que a discussão de se mudar a meta de inflação, ela é, de certa forma, pertinente. Porém, o momento atual não é adequado. O momento atual onde existe uma incerteza com relação à autonomia do Banco Central, um momento em que a gente tem incerteza, né, com relação a si, o impacto que a gente está observando, né, de certa forma, risco fiscal por parte do governo, vai demandar taxa de juros num patamar elevado por mais tempo, e aí incluir uma discussão de revisão de meta de inflação nesse ambiente traz desconfiança para o mercado. E aí é interessante ressaltar o que é o mercado no final das contas, né? O mercado nada mais é do que os poupadores de recursos, né? As pessoas que não são os grandes investidores, mas quem tem a sua poupança, quem tem seus investimentos, e que no final das contas toma decisões ali baseadas com o que está acontecendo na economia. Não só quem poupa recurso, quem também faz investimentos, e não investimentos financeiros diretamente. Pessoas que têm empresas, pessoas que fazem investimento na economia real, pessoas que geram empregos. Então, todo esse conjunto de agentes de mercado é que forma essa, de certa forma, entidade, às vezes que a gente chama de mercado, são justamente as pessoas, né? As pessoas que fazem parte da economia ativa. Então, é importante, de certa forma, deixar isso bem claro, que não é uma decisão do mercado em si, uma decisão, de certa forma, consciente. É uma inconsciência de várias pessoas que vai formando essa opinião, onde, se a gente vê que o Banco Central, que vem lutando para bater a meta de inflação, que nos últimos 2 anos não foi entregue, e que agora ele está pensando em mudar a meta de inflação, dá uma sinalização de descredibilidade, ou seja, poxa, ele está mudando a meta de inflação agora porque ele não acredita que é possível bater essa meta de 3%. Então, no final das contas, isso traz uma desconfiança maior por parte do mercado com relação à expectativa de inflação. E aí é importante ressaltar o porquê que a gente precisa ter uma expectativa de inflação, de certa forma, ancorada, a gente costuma dizer. Porque se a gente parar para pensar no básico, né, ou seja, o padeiro ali que ele vai reajustar os preços dos seus produtos. Se ele entende que a inflação do ano seguinte ela vai continuar alta, ele, de maneira inconsciente, já vai ajustar os seus preços, os seus produtos de uma maneira mais elevada. Então, isso, no final das contas, vai gerando um certo ruído de inflação que vai gerando uma certa bola de neve. Então, é importante a gente, de certa forma, né, e aí a autoridade monetária e o Banco Central sinalizar que ele vai conseguir entregar a meta de inflação para que as expectativas do mercado, né, dos agentes de mercado como um todo, consigam, de certa forma, também se acomodar. Esse foi um ponto que ontem em entrevista o Roberto Campos destacou bastante. Talvez a gente mudar a meta de inflação vai mais piorar a situação atual, ou seja, vai mais atrasar o processo do Banco Central de cortar juros do que efetivamente ajudar ele a cortar juros mais rápido e, consequentemente, isso tem um efeito positivo na atividade econômica. Então, isso pode ser um efeito danoso no final das contas, e isso também o Roberto Campos reforçou ontem em entrevista.
Ou seja, mudar a meta da inflação proposta pelo PT pode provocar um efeito contrário, segundo Campos Neto. O PT quer diminuir os juros, mas como o mercado, Campos Neto diz que não dá para diminuir os juros, senão a inflação vai lá em cima. Se ficar, o bicho pega, como quer escorrer, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É isso, a situação econômica do Brasil é essa e ponto. Qual a perspectiva de melhora? Então, eu acho que, e aí o Roberto Campos, novamente, fazendo referência à entrevista que ele fez ontem, o que falta, de certa forma, é o primeiro ponto, né? A inflação, ela já vem convergindo para baixo. Vamos recapitular, em 2021 nós tivemos uma inflação de mais de 10%, 10,7%. Ao longo de 2022, em especial no segundo semestre, essa inflação convergiu para baixo de uma maneira significativa. A gente fechou com a inflação de 5,5%, ou seja, a inflação caiu pela metade, óbvio. Tivemos ali alguns fatores como a isenção de CMS dos combustíveis, né, na alíquota do CMS, isso trouxe um impacto muito forte nos índices de preço, tanto que a gente viu uma deflação entre os meses de agosto e outubro. Mas, de certa forma, quando a gente observa os núcleos de inflação, a gente vê uma certa desaceleração dos preços, seja pelo fato de que a taxa de juros ela já está num patamar elevado, então isso causa uma certa contração econômica, seja pelo fato também de que a gente está vendo um cenário, né, de reversão daqueles problemas que a gente tinha, em especial nas cadeias de produção, logo que a gente teve uma reabertura ali da economia pós-pandemia. Então, a situação, de certa forma, vem melhorando marginalmente. E, de certa forma, falta agora um pouco mais de paciência. O Roberto Campos também ressaltou, é uma sinalização do governo de que vai ter um mínimo controle fiscal. A reforma tributária, por exemplo, é algo muito interessante, porque o problema do Brasil ter juros altos não é só o fato de a gente ter uma inflação que, na margem, ela também é muito alta em comparação a economias emergentes. A gente tem um problema de crescimento, a gente tem um problema de poupança, então tudo isso influencia na hora de o Banco Central tomar uma decisão de taxa de juros ou de manter um juro neutro, né, que no final das contas a grande discussão nesse momento tem sido, olha, o Banco Central ele já está com a taxa de juros elevada. Essa taxa de juros ela não vai ficar assim ad eterno. A gente, uma hora, vai convergir com a taxa de juros neutra. Essa taxa de juros neutra, antes da pandemia, se discutia muito que ela era próxima entre 4% a 5%. Né? Hoje, com a situação fiscal, e aí situação fiscal é importante deixar claro que é o grau de endividamento público do país, ou seja, existe uma perspectiva do mercado de que o endividamento público ele pode aumentar nos próximos anos, pode se manter no patamar elevado, dado que a gente tem aí uma ausência de arcabouço fiscal, que esse novo governo deve anunciar nos próximos meses. Então, com essa nova sinalização de que a gente deve ter um grau de endividamento maior, talvez a nossa taxa de juros seja algo próximo entre 9% a 10%. Então, a taxa de juros neutra da economia pode ficar maior e isso, obviamente, tem um impacto, de certa forma, negativo na atividade econômica, né? Porque juros mais altos acabam causando contração, de certa forma. Ô Paulo, mas você disse, né, que a gente já pode observar que esses números vêm diminuindo, mas eu te questiono, quando que a gente vai sentir, né? Porque eu fui no mercado hoje, 3 míseras sacolinhas, eu gastei R$160. E não comprei nada demais. Comprei um amaciante, comprei um sabão em pó, comprei coisas básicas pra gente, né? Itens de sobrevivência. Quando que a gente vai sentir isso no nosso bolso, ir no mercado e não gastar uma fortuna com nada? Perfeito. Isso é importante ressaltar, porque o efeito da política monetária, né? Ou seja, quando o Banco Central ele sobe a taxa de juros, alguns estudos indicam que esse efeito só vai ser sentido na economia real 6 a 12 meses à frente. Então, ao que tudo indica também, esse efeito de queda mais abrupta da inflação, a gente pode ver ao longo desse ano. Como você comentou, poxa, o preço dos alimentos ainda continua muito elevado. Por que ano passado a gente teve uma queda considerável da inflação, mesmo assim? Porque o preço dos combustíveis teve um corte relevante, né? Mesmo com o petróleo ali subindo na margem, a gente conseguiu ter um corte ali nos combustíveis que impacta também o preço dos alimentos de maneira indireta, né? Até porque hoje o nosso modal principal de transporte é rodoviário, então isso é base de custo para alimentos. Mas realmente, esse impacto, de certa forma, da inflação convergindo para baixo, ao que tudo indica, a gente deve sentir ao longo desse ano, à medida em que a atividade econômica também tende a ser um pouco mais fraca do que foi o ano passado. O nosso PIB ano passado cresceu próximo de 3%. Expectativas
de mercado dão algo próximo de 1% de PIB esse ano. Óbvio, é uma estimativa feita agora no início do ano. Isso pode mudar à medida que a gente tem aí, por exemplo, alguns drivers positivos, como China reabrindo, isso pode impulsionar novamente commodities e isso ser um vetor de crescimento para o Brasil. Mas, realmente, o efeito prático da inflação convergindo para baixo, em especial nos alimentos, a gente ainda não viu um impacto tão relevante assim. Doutora Elaine, sua pergunta. Nessa questão aí entre Roberto Campos Neto e Lula, quem está com a batata quente mesmo é o Haddad, né, Paulo? Porque além dessa questão que você bem mencionou agora da desindexação aí dos combustíveis, que ele vai ter que decidir, ainda tem a questão aí da reposição das perdas de ICMS pelos estados, né? Há um impasse aí da conta entre 22 milhões e 45 milhões, que teria até que ser dividido ao longo dos 4 anos de mandato aí o pagamento dessa reposição, né? E em torno disso tudo, a gente ainda tem a necessidade de fazer uma redução dos gastos públicos, ou seja, ter uma política fiscal mais rigorosa. Como é que a Haddad vai sair do outro lado? Você vê um cenário, alguma coisa, algo positivo, algum sinal ali no final do túnel, alguma luzinha para Haddad? É uma situação realmente complicada, né? Porque você teve ao longo do ano passado algumas desonerações e você reonerar novamente não é uma tarefa tão simples. Você tem essa discussão do ICMS com os estados, que também acaba demandando uma negociação muito forte do ministro da Fazenda, mas a gente acredita, sim, aí quando eu falo a gente, né, os principais agentes de mercado, que é possível fazer um mínimo ajuste fiscal à medida em que a gente sinalize, primeiro, a regra fiscal para os próximos anos. Vale ressaltar que de 2016 para cá, a regra fiscal que a gente criou foi a do teto de gastos, e essa regra nos últimos anos vem sendo descumprida. Alguns economistas muito sérios falam que o teto de gastos tem alguns defeitos, valeria a pena rever, e o governo tem feito essa discussão também de apresentar uma nova regra fiscal, e quanto à mudança da regra fiscal, desde que a nova regra seja uma regra crível, ou seja, que traga as expectativas de endividamento público para baixo nos próximos anos, ou seja, que dê um sinalizador de que a dívida pública vai convergir para baixo, e isso pode causar um impacto muito positivo no mercado, e isso também abre espaço para que o Banco Central comece a cortar juros. Então, isso pode ser um novo arcabouço fiscal, conforme ele for anunciado, isso pode ser um vetor positivo e facilitar, nesse caso, a vida do ministro da Fazenda em termos de risco fiscal diminuindo, e aí, novamente, a gente tem esse ciclo de corte de juros. Com relação às medidas que ele pode fazer para reduzir o déficit fiscal, realmente, é um desafio grande, algumas medidas ali são mais fáceis de serem implementadas, outras não. O que vai, no final das contas, ser fator preponderante nisso é a habilidade de negociação, porque tem muitas coisas ali que não envolvem só a decisão do governo federal. Você vai ter que negociar com os estados, você vai ter que negociar com grupos de interesse, né? E aí a reforma tributária, eu acredito que vai ser bastante discutida por diversos setores, diversos segmentos que hoje têm algum benefício fiscal e que podem perder. Então, eu acho que é uma discussão que esse ano vai ser muito importante até para definir como que o governo deve fechar o ano em termos de contas públicas. Tá certo, Paulo Luiz, boa noite, obrigada pela entrevista, viu? Boa noite, obrigado.